Olá, tudo bem? Você assiste a partir de agora ao 5 Watt Negócios com as principais informações do comércio e do empreendedorismo da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Vamos aos destaques de hoje. Empregos em alta, vendas em queda. Comércio da região registra novas vagas com carteira assinada, mas tem recuo no movimento nos primeiros meses do ano. Nostalgia e autenticidade. Arquiteto de Taubaté resgata a história de um tradicional bar da cidade, fundado em 1945. De olho nas festas juninas, muita gente já começa a planejar uma renda extra. Senac dá o passo a passo de um bolinho caipira especial recheado de carne seca. Olha, o comércio da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte gerou 260 empregos com carteira assinada em março, impulsionado pelo setor de supermercados. No entanto, as vendas do varejo registraram queda nos 2 primeiros meses do ano. O início do ano foi de ajustes no varejo da região. Em março, o comércio criou 260 empregos com carteira assinada, encerrando o primeiro trimestre com um estoque de 120.633 vínculos seletistas, uma leve alta de 2% com relação a março do ano passado. O resultado positivo no terceiro mês de 2026 foi puxado pelo setor de supermercados, que sozinho gerou 437 novas vagas. No começo do ano a gente tem os ajustes tradicionais, né? Março já tivemos aí um pequeno aumento, significando que o mercado continua aquecido, né? O setor de supermercados puxando essas vendas e já é um preparativo aí para a Páscoa, que aconteceu em abril, e agora no mês de maio, né, a chegada do Dia das Mães. Já com relação às vendas, o varejo da região apresentou saldo negativo nos 2 primeiros meses do ano. O faturamento em janeiro caiu 2,2% e em fevereiro 1,3% com relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem sentido aí por parte dos empresários, dos consumidores, bastante cautela, né? As famílias estão bastante endividadas, né? O governo está aí de novo fazendo o Desenrola 2. As pessoas não estão conseguindo pagar as contas, principalmente aquelas atreladas ao cartão de crédito, porque a taxa de juros realmente está muito alta, deixa o consumidor ali numa situação muito complicada. A análise do 5Watt é feita com base nos dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, elaborada mensalmente pela FEComércio a partir de informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em instantes, arquiteto de Taubaté resgata a história de um tradicional bar da cidade fundado em 1945. O 5Watt Negócios volta já. Saber fazer nos transforma, nos faz necessários, essenciais. E para saber fazer, procure uma escola onde o saber e o fazer nunca se separam. Onde quem sabe, faz. E você já sabe. Quer fazer? Senac. Enquanto o Brasil desperta, um motor silencioso já está em movimento. É o comércio, os serviços, o turismo. É esse sistema dinâmico. Impulsiona a economia e abriga milhões de trajetórias de trabalho, ousadia e criação. Por trás de cada vitrine acesa, de cada negócio, há um fôlego de quem acredita, realiza e transforma. É por essas histórias que constroem o presente e vislumbram o futuro que o 5Watt atua com consistência, visão e estratégia. 5Watt, a gente faz diferente. Depois de anos com as portas fechadas, um velho conhecido dos taubatianos voltou. O Bar do Pedro, um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade, fundado em 1945, ressurgiu mantendo a sua alma boêmia e conquistando novos frequentadores.
O cardápio também segue fiel à tradição, oferecendo alguns clássicos, com destaque para uma caipirinha feita de rapadura. O baleiro giratório, peça clássica dos bares e vendas antigas, traz com ele um baú de memórias. Uma nostalgia completada pelos potes de suspiros e Maria Mole. Aqui, o sabor da infância ajuda a resgatar a história de um tradicional bar fundado em 1945. O senhor Pedro de Paula era meu tio-avô. Ele era casado com a minha tia Elza, que era irmã da minha avó. Tem um post aqui, numa das paredes do bar, que conta que o bar ele fechou uma única vez, o aniversário de 1 ano do Maneta. Então, assim, ele abriu em 45 e faleceu em 2009. Durante todo esse tempo, ele permaneceu com o bar aberto de segunda a domingo, das 7 às 10 da noite. Portanto, a vida dele era o bar. Após 7 décadas de história e 6 anos de portas fechadas, o Bar do Pedro ressurgiu, mantendo sua essência e conquistando novos frequentadores. Eu montei uma parceria com 2 amigos e nós alugamos esse prédio para montar o bar. Então a nossa proposta era tentar revitalizar o prédio, já que tinha as características ainda de época. Se você observar aqui, você vai ver as portas, janelas, piso, parede, tudo de época. Aqui a parede, o piso, é tudo de 1945. O vigamento do telhado, eu como arquiteto quis preservar essa história. O espaço, que faz parte da memória afetiva de muitos taubatianos, foi cuidadosamente restaurado pelo Luiz e hoje tem capacidade para atender até 125 pessoas. Os elementos rústicos, a fachada característica e o ambiente acolhedor que marcou gerações foram mantidos. Na verdade, nós tentamos manter um pouco da história na questão da arquitetura e do local, mas assim, o bar ele era um pouco mais restritivo, ele só tinha um balcão, as pessoas só adentravam até o balcão, então nós tiramos esse balcão inicialmente, mudamos o formato dele, tiramos uma parede que dividia a parte principal com o estoque e na parte dos fundos, onde não era aproveitado, nós fizemos uma área externa. O cardápio também segue fiel à tradição, oferecendo alguns clássicos. Destaque para essa caipirinha feita com rapadura. E essência é o que não falta por aqui. Entre os petiscos típicos, continuam fazendo sucesso a moela no molho e o quiabo à milanesa. Esse ambiente que agora mescla nostalgia e autenticidade foi inaugurado em dezembro de 2023 e novamente se tornou um dos destaques do cenário gastronômico e boêmio de Taubaté. Aqui é um momento bem de descontração. Aqui a gente reúne bastante amigos. Eu sou nascido e criado nesse bairro, então assim, conheço toda a história aqui do pessoal. Então muita gente vem até nós aqui e relembra as histórias do passado. Lembranças e comidas boas, hein? Depois do intervalo, o Senac dá dicas de como fazer aquele bolinho caipira especial recheado com carne seca e se preparar para ter uma renda extra nas festas juninas. Nós voltamos já. Olá! Hoje vamos explorar como a tecnologia está mudando o cenário dos estágios. Com ferramentas de videoconferência e softwares de gestão, a comunicação entre estagiários e empresas se tornou mais eficiente do que nunca. Agora, estudantes podem fazer estágios remotos, ampliando suas oportunidades e quebrando barreiras geográficas. Mas atenção! Essa revolução digital traz desafios. Estagiários precisam desenvolver novas habilidades tecnológicas para se adaptar. Por isso, é fundamental que instituições de ensino e empresas se unam para preparar os jovens para essa nova realidade. Na centralestágio.com oferecemos apoio e orientações para ajudar nesse processo. Vamos juntos! Junho ainda nem chegou, mas quem quer aproveitar as festas juninas para reforçar a renda, já pode começar a se preparar. Nós fomos até o Senac de Taubaté conhecer o passo a passo de um bolinho caipira caprichado, recheado de carne seca.
uma tradição na região e uma oportunidade de negócio. Esse recheio é um recheio tradicional de carne seca, tá? Então eu salguei a carne seca, tal, desfiei bem ela, cozinhei ela ali na pressão depois por 2 minutos e refoguei ela com um pouco de manteiga, cebola e alho. Depois que eu tirei do fogo, eu finalizei ela um pouco com salsinha, tá? Então tem um recheio aqui bem refogadinho. Então, o primeiro passo, eu vou misturar as 2 farinhas. Começo com a de milho, depois a de mandioca. Misturo bem e venho com o caldo aos poucos, até dar ponto. A massa tem que ficar macia e não grudenta, não pode grudar nas mãos. Nesse primeiro momento, ideal eu não mexer, deixar ele criar uma crostinha para depois eu mexer no bolinho. Se eu mexer, muitas vezes nesse primeiro momento ele pode estourar. Então eu deixo ele fazer uma crosta, mais ou menos 2 minutinhos, e depois eu mexo. Para a geleia, né, de tomate, nós cortamos 4 tomates bem maduros, 2 pimentas dedo de moça bem picada e em torno de 200 gramas de açúcar. Misturamos tudo no fogo baixo e levamos em torno de 20 minutos até ela dar ponto. Bolinho caipira é muito bom, esse de carne seca ficou demais, hein? E o nosso jornal de hoje termina aqui, lembrando que todo esse conteúdo e centenas de outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt que está tudo lá. São 50 mil inscritos e 7 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais, fique sempre bem informado. A gente se vê no próximo domingo, até lá! Uma ótima semana a todos, tchau, tchau!